Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom, então hoje a gente vai apresentar mais uma aula do CPET em conjunto com o Hospital de Taubaté. A aula de hoje fala sobre choque, mas uma abordagem diferente, né? A gente estudando, avaliando o choque no paciente com o artifício do ultrassom. O ultrassom é uma ferramenta que a gente vem usando cada vez mais, com maior intensidade. É uma ferramenta que cada vez elucida mais, ajuda mais no diagnóstico, não só no choque, como em outras patologias. Tende a estar cada vez mais difundida nas UTIs de todo o nosso país e principalmente nas UTIs do CPET, já que a gente sempre preza por fazer uma medicina de ponta. Quem vai dar esta aula para a gente, então, vai tentar unir os dois assuntos, né? Choque, mas avaliação de choque com o aparelho de ultrassom, vai ser a Dalie Boico. A Dalie, nossa residente de primeiro ano, tá bom? A palavra está contigo, Dalie. Então, bom dia a todos. Como o Dr. Rafael já me apresentou, meu nome é Dalie, sou residente do primeiro ano de terapia intensiva e fiquei responsável para falar sobre o exame de ultrassom cardíaco em relação no paciente que está em choque. Então, a nossa principal referência é o livro de hemodinâmica, que a gente já vem trabalhando ao longo do tempo. Então, para começar um pouco com a introdução, eu vou falar um pouquinho da evolução da ecocardiografia na UTI. Como o Dr. Rafael já comentou, vem aumentando bastante o uso do ultrassom dentro da UTI. Entre 2001 e 2011, houve um aumento de 3,4% ao ano do uso do ultrassom dentro da UTI, e isso corresponde a mais ou menos cerca de 7 milhões de exames realizados dentro das UTIs. Ela foi mais utilizada do que o catéter de artéria pulmonar para avaliação de hemodinâmica, e em 2011 foi reconhecido como verdadeiro dispositivo de avaliação hemodinâmica. Até então a gente já usava o ultrassom, mas ainda não era reconhecido como um dispositivo de avaliação. Algumas das vantagens do seu uso, então. A gente tem a capacidade de avaliar o coração do ponto de vista tanto estrutural, funcional, como hemodinâmico. Ele nos permite um rápido diagnóstico, uma boa acurácia, permitindo o diagnóstico no momento da deteriorização hemodinâmica. Então, quando o paciente começa a baixar a pressão, aumentar a variação de pressão de pulso, a gente pega o ultrassom, vai à beira-leito e consegue fazer esse diagnóstico no momento da alteração. Ele não expõe o paciente à radiação, como outros exames que a gente tem, e existe a possibilidade da gente fazer a repetição do exame e a realização à beira-leito. Então, a gente pode repetir o exame após cada conduta com maior facilidade, não dependendo de outros profissionais ou de fazer o deslocamento do paciente de dentro da UTI. Alguns pontos importantes. De suma importância a gente fazer a integração entre a história, o contexto clínico e também os dados da ventilação mecânica, junto com a imagem do ultrassom, não acabar tratando só a imagem que a gente encontra, mas também todo o contexto clínico do paciente. Ele faz uma monitorização descontínua, então a gente ainda necessita de uma associação com dispositivos de monitorização contínua, como a pressão arterial invasiva, as dosagens de lactato sérico. O eco transesofágico é considerado mais adequado em relação ao eco transtorácico. A gente acaba utilizando mais o eco transtorácico, mas o esofágico ele é menos operador dependente do que o transtorácico. Por isso que ele é considerado mais adequado nesse contexto. Então, em relação ao choque, a gente já trabalhou o choque, então, só um pequeno resumo, né? Ele vai ser um estado de desóxia tecidual decorrente de uma má distribuição de fluxo sanguíneo, que vai acabar resultando numa oferta reduzida de oxigênio aos tecidos. Então, é um desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio. Os objetivos da avaliação hemodinâmica, então, principalmente, são a identificação precoce dessa desóxia tecidual, desse desbalanço, encontrar a causa da deteriorização hemodinâmica do paciente, buscar as possíveis terapêuticas e, através das terapêuticas, das nossas condutas, levar uma adequada relação entre essa oferta e consumo.
Então, a gente tem 2 etapas na avaliação hemodinâmica. A primeira etapa seria determinar o quanto o paciente é fluido responsivo e tomar essa primeira conduta. E a segunda etapa, ela é realizada após a adequação volêmica do paciente, e daí a gente vai acabar avaliando a função do ventrículo esquerdo, do débito cardíaco e do ventrículo direito, principalmente. Então, no livro, ele abordava mais casos clínicos em relação ao que a gente podia encontrar dentro da UTI e onde a ecocardiografia seria útil. Então, o primeiro caso clínico, ele conta a admissão de um homem de 35 anos, admitido após intoxicação por drogas, seguido por broncoaspiração. Ele foi inicialmente entubado em ventilação com PIP 0, sem apresentar nenhuma instabilidade hemodinâmica. A pressão arterial sistólica era de 90 e o lactato não tinha sido elevado. Na avaliação inicial, ele apresentava uma variação de pressão de pulso de 9, uma redução leve no volume sistólico do ventrículo direito durante a ventilação corrente e pouca variação da veia cava superior durante a respiração. Depois de aplicar uma PIP, devido à hipoxemia grave, o paciente acabou diminuindo o índice cardíaco e a pressão, e a variação de pressão de pulso acabou aumentando. A avaliação do eco transesofágico demonstrou um colapso completo da veia cava superior na inspiração, com uma grande redução de volume sistólico no ventrículo direito. Depois da expansão volêmica, o índice cardíaco aumentou, o colapso desapareceu, bem como a variação de ejeção do ventrículo direito durante a respiração, levando a uma melhora hemodinâmica. Aqui a gente tem uma imagem onde ela apresenta no início ali, onde o paciente estava com uma PIP de 0, onde ele não tinha variação de pressão de pulso significativa. Quando a gente acabou colocando uma pressão positiva, aumentando a PIP do paciente, a gente vê ali na segunda imagem da coluna do meio o colapso da veia cava superior, e na terceira coluna a gente vê quando, após a expansão volêmica, o colapso da veia cava ele se dissipa, a gente não encontra mais e não existe mais a variação de pressão de pulso. Então, em relação à fluido-responsividade, que é uma das principais avaliações que a gente consegue fazer dentro da UTI. Em relação à fluido-responsividade, a gente sempre tem que lembrar da curva de Frank-Starling, onde a gente tem a fase responsiva a fluidos e a fase não responsiva. Na fase responsiva, qualquer tipo de administração de volume, por menor que seja, vai haver uma dilatação de ventrículo, e na fase não responsiva, por mais que a gente adicione mais volume ao paciente, ele já não tem a resposta inicial que ele tinha. Em relação à fluido-responsividade, também a gente vai ter os parâmetros estáticos, que é onde a gente vai usar principalmente o ultrassom. Quando a gente tem um diâmetro ventricular diminuído, mais uma obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo, isso nos mostra que o paciente está em um estado hiperdinâmico e ele vai ser positivo à administração de fluidos. Então, quer dizer que ele, recebendo fluidos, a tendência é que ele melhore a parte hemodinâmica. Em relação ao diâmetro da veia cava inferior, que é o que a gente acaba mais fazendo dentro da UTI, pela possibilidade da gente fazer com ultrassom transtorácico. É uma avaliação considerada indireta da pressão do átrio direito, e a gente calcula por essa fórmula, que seria o diâmetro máximo menos o diâmetro mínimo, divididos pelo diâmetro máximo da veia cava inferior, vezes 100. Uma variação acima de 12%, quando o paciente está em respiração espontânea, quer dizer que ele possui uma resposta positiva à reposição de fluidos. Então, a gente pode fazer a reposição, que a tendência do paciente melhorar a parte hemodinâmica, a deteriorização que ele apresentou, é maior. Em relação, então, ao segundo caso clínico que ele colocava, um homem de 55 anos que foi admitido na UTI por um choque séptico causado por uma pneumonia grave. Ele necessitou de intubação e ventilação mecânica, uma ventilação protetora. No momento da avaliação do eco transesofágico, o paciente tinha uma relação PF de 110 e uma PCO2 de 55. Ele se encontrava hipotenso, um lactato de 5 e uma variação de pressão de pulso significativa. No eco transesofágico, a gente conseguiu avaliar também uma falha do ventrículo direito com padrão de corpo pulmonar agudo grave, com grande dilatação do ventrículo direito.
Foi realizada expansão volêmica, não obteve sucesso, acabou causando mais deteriorização hemodinâmica, com aumento da variação de pressão de pulso e um alargamento ainda maior do ventrículo direito. Foi iniciada a administração de noradrenalina para o paciente, que acabou levando ao aumento da pressão arterial, diminuindo a variação de pressão de pulso e também diminuindo o tamanho do ventrículo direito. Então, aqui na primeira imagem, a gente tem o paciente antes da reposição volêmica, ele tinha ali uma variação pouco significativa da pressão de pulso. A gente fez a expansão com fluido, ele aumentou a variação de pressão de pulso e, diante da primeira e da segunda imagem, a gente consegue ver que o ventrículo direito ficou bem aumentado, além do paciente ter tido a deteriorização clínica. Aí, na terceira imagem, já é com a administração de noradrenalina, onde o paciente diminuiu a variação de pressão de pulso e voltou ao seu estado normal do ventrículo direito, melhorando a parte hemodinâmica. Então, em relação à insuficiência do ventrículo direito, nesse caso, a variação de pressão de pulso não era em relação à volemia do paciente, o paciente não estava com pouco volume, era mais a falha do ventrículo direito, né? E nesse caso, o eco transesofágico ele acabou permitindo que a gente encontrasse a causa desse choque. Diferente da gente sempre pensar que é só por hipovolemia, né? Essa situação do corpo pulmonar, principalmente, ele é frequentemente encontrado na síndrome respiratória aguda grave, tratado com ventilação mecânica protetora. É mais comum de acontecer nos 3 primeiros dias da ventilação. A gente precisa pesquisar sempre que o paciente estiver em ventilação mecânica e tem uma insuficiência circulatória logo após, principalmente nesses 3 primeiros dias de ventilação. A gente faz a prova volêmica e não é eficaz, então a gente precisa mesmo melhorar a função do ventrículo direito. Então, o último caso clínico que ele colocava é uma mulher de 66 anos, ela dá entrada na UTI por um choque séptico de foco urinário, foi entubada e colocada em ventilação mecânica, e após a otimização volêmica, ela ainda mantinha uma pressão sistólica de 75 milímetros de mercúrio. Mesmo na ausência de uma síndrome respiratória aguda, o eco transesofágico acabou demonstrando uma falha do ventrículo direito com um padrão de corpo pulmonar. A função do ventrículo direito e a hemodinâmica foram corrigidos com a administração de noradrenalina em altas doses e hemofiltração veno-venosa contínua. Algumas horas depois, aconteceu uma nova piora hemodinâmica com um novo quadro de acidose. Foi repetido o eco à beira-leito, que então demonstrou agora uma disfunção sistólica severa do ventrículo esquerdo. Foi iniciada a administração de dobutamina em dose pequena. A dobutamina acabou permitindo o aumento da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, corrigiu a acidose e acabou promovendo a estabilização hemodinâmica do paciente. Então, no caso da cardiomiopatia séptica, na primeira coluna, a gente consegue ver melhor. No primeiro dia, o paciente já tinha essa disfunção de ventrículo direito. Foi iniciado a administração de noradrenalina, o paciente corrigiu a disfunção de ventrículo direito, permaneceu por um tempo estável e logo depois ele já iniciou a deteriorização. Na terceira figura ali da primeira coluna, a gente consegue ver a diferença importante entre o ventrículo direito e o esquerdo. O ventrículo esquerdo ele acabou alargando, causando uma disfunção, e após a administração de dobutamina, o ventrículo esquerdo voltou à sua função normal, levando à estabilidade do paciente. Então, na cardiomiopatia séptica, diferente das outras duas causas que a gente acabou vendo, ela pode causar lesão tanto em câmara direita quanto esquerda. A maneira mais eficiente da gente conseguir detectar essa complicação é através da ecocardiografia. É associada à ventilação mecânica com pressão positiva, mesmo na ausência da síndrome respiratória aguda grave, porque acaba acontecendo um aumento da pós-carga do ventrículo direito, que daí acaba causando a disfunção do ventrículo esquerdo. Então, como conclusão que a gente pode tirar, o ultrassom ele tem uma capacidade de diagnosticar a necessidade tanto de administração de fluido como de medicações, como a gente viu nos exemplos anteriores, tanto da noradrenalina quanto da dobutamina.
a chave para o tratamento de pacientes com insuficiência circulatória dentro da UTI. Deve ser interpretada como um auxílio apenas, como eu já tinha comentado, a gente não pode querer tratar a imagem que a gente encontra no eco, mas sim toda a história clínica, a deteriorização que o paciente apresentou, a causa de base que levou ele ao internamento da UTI, e tem a necessidade de fazer associação com as medidas de monitoramento contínuo, por ser uma avaliação descontínua da monitorização do paciente, da parte hemodinâmica, principalmente com a pressão arterial invasiva e com serial lactato, fazer doses seriadas do lactato, e a gente avalia principalmente 4 parâmetros, que seria a variação da veia cava superior conforme a respiração, que a gente consegue avaliar com o eco transesofágico, o tamanho do ventrículo direito, a função sistólica do ventrículo esquerdo e o movimento do septo interventricular, além da avaliação que a gente faz dentro da UTI com o eco transtorácico, que seria a avaliação da veia cava inferior, vendo quanto que ela colapsa, para ver se o paciente é fluido responsivo. Acho que seria isso. Então, tá bom, obrigado, Dali. Bom, o livro ele resumiu bastante, né, o uso do ecocardiograma na beira do leito. O objetivo do uso do eco é o choque, mas a gente sabe que o ecocardiograma é uma ferramenta bastante interessante, não só na avaliação hemodinâmica, quanto na avaliação pulmonar também. Eu creio que quando a gente usa a ferramenta do ecocardiograma, a gente tem um guarda-chuva de ferramentas que nos auxiliam no diagnóstico, e o ecocardiograma ele vem caminhando, auxiliando sempre essas outras ferramentas, né? Por exemplo, em 2019, então, em 2019, por exemplo, acabou a gente tendo o Andromeda lá, do tempo de enchimento capilar. Nós já usávamos o ecocardio a bastante intensidade. Então, por que o Andromeda foi tão importante? Porque não significa que o fato de nós termos o ecocardio a gente precisa excluir e a gente precisa deixar de usar outras ferramentas. Então, a gente vai continuar usando lactato, saturação venosa central, tempo de enchimento capilar, características clínicas da pele, diurese. E o ecocardio é uma ferramenta que vem paralelamente nos auxiliar no raciocínio, desde uma fase inicial, no distúrbio hemodinâmico, até um choque severo, um choque avançado. Então, quando a gente pega as monitorizações, né, os consensos de monitorização, o consenso europeu de monitorização hemodinâmica ele é antigo, mas a gente tem algumas outras diretrizes menores, principalmente diretrizes que nos fala diretrizes de monitorização hemodinâmica menos invasiva, e o ecocardio ele entra desde o paciente acordado, com sinais de baixo débito, até o paciente totalmente em coma, em choque. O ecocardio, avaliação pelo ultrassom, realmente ele dá para a gente uma abordagem anatômica, morfológica e funcional hemodinâmica. Então, muitas das vezes, a gente realmente já consegue ter um resultado, a gente já consegue entender o raciocínio só por uma alteração hemodinâmica, uma lesão de músculo papilar, às vezes uma ruptura de cordoalha com insuficiência valvar aguda, ou quando a gente observa um corpo pulmonar agudo, suspeitando mesmo de um TEP maciço, um tamponamento, né? Então, além da parte funcional, da parte de contratilidade, da parte de avaliação da veia cava inferior. Você acabou citando a veia cava superior. Em poucos lugares a gente faz o ecocardio transesofágico na beira do leito da UTI. Em alguns lugares nós já temos, existem inclusive trabalhos, né, que comparam o transesofágico com o transtorácico. O transesofágico ele tem uma qualidade, uma superioridade, porque ele tira um pouco aquele efeito confusional do edema,
do paciente que às vezes está com o tórax hiperinsuflado por causa de uma PIP, mas o nosso dia a dia, que a gente está avançando, é o ecocardio transtorácico. Então, a gente avalia, tem a parte funcional também, então, de variação de veia cava inferior, de colapsibilidade, de distensibilidade. Lembrar que a veia cava inferior e também a veia cava superior, elas têm uma relação coração-pulmão. Então, entender, a gente tem que entender essa relação coração-pulmão quando a gente vai interpretar um exame. O paciente acordado, ele interfere nessa relação, então, quando se quer avaliar pré-carga, a gente tem que ter isso em mente. Podemos usar o leg raise, mas sempre tendo em mente a condição que o paciente está. No mais avançado, a gente consegue também fazer a VTI, né? Fazer a VTI, né? Avaliar lá o fluxo de saída da aorta, a gente medir a raiz de saída da aorta. É um pouco mais complicado. Às vezes a gente nem precisa fazer o débito cardíaco, e sim só já fazer o VTI, a gente já conseguiria ter uma boa entendimento da hemodinâmica, entendeu? Tanto da parte se esse paciente ele é responsivo à droga vasoativa, se ele é responsivo ao aumento da contralidade com inotrópico positivo ou só um cronotrópico, ou se esse paciente está numa fase ascendente da Frankenstein e acaba sendo responsivo ao aumento da pré-carga. Acho que não tem porquê, quando a gente estiver avaliando a hemodinâmica, a gente não avaliar o pulmão também desse paciente. Então, avaliando deslizamento pleural, linha A, quantidade de linha B, presença de linha B, se essas linhas B, a quantidade de linha B. Avaliar derrame pleural também. A gente, uma vez que você está avaliando a parte hemodinâmica do paciente, a gente acaba avaliando também a parte pulmonar, porque o pulmão tem muito nos dizer sobre a capacidade de você fazer uma expansão volêmica, né? Se o paciente se ele tende a ficar mais congesto ou não, mais ou menos como se a gente tivesse uma capacidade de avaliar uma água pulmonar extravascular, avaliando o edema pulmonar. A gente não consegue dizer se aquele edema é inflamatório ou hídrico, mas aí, avaliando todo um contexto do paciente, vendo se tem derrame pleural, mas um paciente que já tem já está no limite de uma reposição volêmica, a gente já consegue ter um melhor entendimento. Existe a possibilidade de você errar menos, você ser menos iatrogênico, gerar menos hipervolemia de uma maneira desnecessária. Lembrando que o paciente ele só vai responder ao aumento da pré-carga se realmente ele estiver numa fase ascendente de Frankenstein. Se ele já estiver numa fase de platô, o excesso de volume só vai trazer hipertensão intraabdominal, piora da complacência da caixa torácica e pulmonar, aumento de translocação bacteriana, edema de alça. Então, só vai trazer comemorativo ruim. O próprio edema subcutâneo promove inflamação e essa inflamação ela é deletéria para a nossa evolução. Existe uma curva de aprendizagem, enquanto tudo existe uma curva de aprendizagem, e quanto mais a gente fizer, mais a gente vai aprender. O próprio catéter de artéria pulmonar, quando a gente vai passar o catéter de artéria pulmonar, pode ser que, de uma maneira mais experiente lá para o futuro, em alguns pacientes você não teria passado, mas é importante, numa fase início, passando o catéter de artéria pulmonar, a gente ir avaliando o raciocínio, exercendo o raciocínio junto com o catéter, porque o catéter te traz à tona algumas informações que às vezes você não perceberia sem uma experiência. E com o tempo você vai ter uma percepção daquelas informações com ou sem o catéter. Naturalmente, o débito cardíaco, a gente só vai conseguir ter como monitor de débito cardíaco, e no caso, no exemplo meu aqui, é o catéter. Mas a gente ia avaliando diversas situações hemodinâmicas, né? Situações de hipovolemia, situações de baixo débito por contratilidade, e tentando entender na beira do leito, fazendo ultrassom, com certeza, conforme vai passando o teu número de exames, a gente vai se tornando melhores médicos com um melhor entendimento do exame do ultrassom.
Sempre lembrando assim de já no momento a gente avalia a parte pulmonar também, tá? Acho que o que eu tinha para dizer era isso, doutor. A gente fica à disposição do senhor. Oi, Rafa. Oi, Dali. Oi, o pessoal que está aí. Não estou reconhecendo todo mundo que está aí hoje. Oi, Laure. Tudo bem? A Laure é fácil de reconhecer. Quem que está ali? Das três residentes. A Viviane e a Vivi. Tá bom. Muito bem. Acho que assim, rapidamente, primeiro, Dali, acho que você sintetizou e trouxe a aula muito bem apresentada para a gente. É uma aula que faz um resumo da utilização do eco na beira do leito na tentativa de auxiliar os médicos na compensação do estado de choque e de facilitar as informações para que a gente possa atingir as metas, os alvos com mais facilidade, com mais efetividade. Estava me lembrando aqui que em 2010 eu subi de elevador no Hospital de Clínicas com o chefe da cardiologia daquela época, que foi quem trouxe a ecocardiografia para o Paraná, começo da década de 80. E eu comentei assim rapidamente com ele de que a gente queria utilizar a ecografia na beira do leito dentro da UTI, e ele como cardiologista, como ecocardiografista desses diagnósticos, isso aí não é para qualquer médico, isso aí tem que ser feito por um médico que utilize eco de forma diagnóstica, tem que ter silêncio na sala, tem que ter aparelho especial, esses aparelhos portáteis são tudo uma porcaria, esses troços não vai dar certo. A cardiologia vai ser contra esse uso aí que não seja pelo cardiologista da eco. Ok, acho que 10, 11, 12 anos depois, acho que essa fase, obviamente, ela já passou. A ecocardiografia de beira de leito ela já está incorporada na prática clínica, mesmo entre nós, na maior parte dos hospitais, e acho que vocês já utilizam isso de uma forma bastante regular e já sentem como isso auxilia em se fazer o diagnóstico daquilo que o doente precisa naquele momento, como intervenção para poder otimizar a resposta hemodinâmica do doente. Acho que aquele teu primeiro ou segundo slide que você apresentou dá uma boa ideia da utilização do eco. Primeiro, para poder mostrar que o eco não faz o diagnóstico de choque, né? E nem o eco faz o diagnóstico de hipoperfusão periférica. O diagnóstico de choque, que é um estado hemodinâmico que leva à hipoperfusão sistêmica com disfunções orgânicas como consequência, isso é de diagnóstico clínico, de diagnóstico que vem através de outros instrumentos na beira do leito que nada tem a ver com a eco. Né? Você vai fazer eco de um doente com insuficiência cardíaca compensada, eco com doença pulmonar obstrutiva crônica grave, mas bem... ele tem várias alterações na ecografia e nem isso significa que tenha que ser feita nenhuma intervenção. Então, acho que a primeira coisa é ressaltar que o eco não faz o diagnóstico de choque. O diagnóstico de choque ele é feito por outros instrumentos e pela avaliação clínica da beira do leito. Mas aí sim, com o diagnóstico de choque feito, o eco te mostra quais são as alterações hemodinâmicas que são mais prováveis de estarem colaborando para aquele estado de choque e, consequentemente, o que é que você deve fazer como consequência, porque o eco também não diz o que você deve fazer. Né? O que você deve fazer é uma interpretação fisiológica tua. Então, se tem fluido responsividade e o doente eventualmente precisa de volume, porque tem pressão baixa, tem hipoperfusão, você vai fazer administração de volume. Se tem disfunção do ventrículo esquerdo, você vai aumentar a contratilidade. Se ele tem hipotensão arterial, você vai fazer um vasopressor. E acho que o grande trunfo dos 4 elementos que você mostrou é de que o ventrículo direito, que era relativamente escondido, e que a gente fazia diagnóstico muito tardiamente, ou na maior parte das vezes não fazia diagnóstico da disfunção do ventrículo direito, ele se tornou presente com a ecografia de beira de leito. Então, fluido responsividade, ventrículo direito,
e disfunção do ventrículo esquerdo, essas são as coisas óbvias que você vai buscar na beira do leito, e aí vai escolher droga vasoativa, vai escolher uma forma de poder diminuir a pressão do ventrículo direito nos doentes com cor pulmonale, né, seja ela por uma doença pulmonar crônica, ou por tromboembolismo de pulmão, ou por excesso da administração de volume, um infarto do ventrículo direito, enfim, as causas de disfunção do ventrículo direito que passam muito frequentemente despercebidas se você não tem a eco na beira do leito. E as disfunções do ventrículo esquerdo. Mas não é só isso, né? O Rafa também lembrou de algumas outras coisas. Esses são os 3 elementos principais que você rapidamente olha a veia cava, olha o ventrículo direito, olha o ventrículo esquerdo, toma condutas rápidas num doente que tem choque, que você já fez o diagnóstico clínico, estabelece quais são as suas intervenções terapêuticas, quais são as metas, que o eco também não diz qual vai ser a meta, né? Se a meta vai ser preenchimento capilar, se a meta vai ser queda do lactato, se vai ser aumento do débito urinário, aumento da pressão arterial, melhora do nível de consciência. A eco não te diz isso. A eco não serve nem para fazer o diagnóstico de choque e nem para poder dizer se você atingiu ou não as tuas metas, os teus objetivos finais na compensação do doente com choque. Mas entre esses 2 extremos, fazer o diagnóstico do choque e atingir as metas, a eco te dá os instrumentos para poder dizer assim, esse doente precisa de volume, esse doente tem disfunção do ventrículo direito, esse doente tem disfunção do ventrículo esquerdo, precisa de inotrópico aqui, precisa de mais volume acolá. E ainda pode te ajudar numa série de outras coisas que frequentemente passam despercebidas, né? Tamponamento cardíaco, né? Você pode fazer o diagnóstico com eco, que a gente raramente fazia antes da eco, uma valvulopatia muito grave, eventualmente, pode dar uma olhada no pulmão, o que ajuda, principalmente alguns doentes, claramente, já tem às vezes linha B na eco, já tem sinais, outros indiretos não claros de hipervolemia, mas a eco te acrescenta essa informação. Lembrar que os dados de veia cava, eles são úteis, mas eles não são absolutos, então você tem que correlacionar isso com dados clínicos. Mas, enfim, dentre esses 2 extremos, fazer o diagnóstico de choque e atingir os teus objetivos finais, os teus endpoints, a eco te ajuda a poder chegar lá de uma forma mais rápida e ainda afastando outras causas que podem estar atrapalhando no caminho. Valvulopatia, tamponamento cardíaco, um doente com muita água intrapulmonar, maldita disfunção do ventrículo direito, que frequentemente passa despercebida. Acho que faz parte já integrada da rotina e certamente um instrumento importante. Eu, nessa semana que estava fazendo uma distribuição de artigos para vocês, eu abri várias revistas e me lembro de ter visto um pequeno trabalho piloto da utilização da eco como um endpoint de compensação do doente com choque. Eu rapidamente procurei aqui, e como eu estava com várias revistas abertas, eu não achei. Mas assim que eu achar, eu passo para vocês, né? Não acho que a eco, os dados da eco vão servir como um endpoint para poder ser atingido. Acho que isso é novamente uma besteira. Como foi uma besteira, a gente queria atingir endpoints com o catéter de Swan-Ganz, né? Você queria atingir tanto de índice cardíaco, tanto de DO2, isso não deu certo. Porque o que dá certo, na verdade, é que você tem que fazer para o doente aquilo que é necessário para ele atingir os endpoints de perfusão periférica, que, de um modo geral, os métodos de monitorização hemodinâmica não te trazem, né? Acho que só para poder ressaltar isso, de que a eco ela é um elemento para poder fazer o diagnóstico, para a gente definir qual é o melhor caminho para poder atingir os outros objetivos que devem ser aferidos com outras ferramentas. Acho que era isso que eu tinha para dizer, Rafa. Mais alguma coisa? Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, alguma consideração legal, hein? Alguém tem alguma pergunta? Não, doutor, acho que realmente era isso. Importante esse comentário do senhor, mesmo com outras monitorizações de débito cardíaco, por exemplo, o catéter de artéria pulmonar,
inicialmente as pessoas têm em mente endpoints, né? Quanto que tem que ficar um índice cardíaco, para quanto que eu preciso tentar ajustar a resistência, mas principalmente o índice cardíaco, né? Medidas pressóricas que nos mostram a pré-carga, como POAP e PPC, e que realmente a discussão é essa. Não, você vai deixar o índice cardíaco que aquele paciente vai precisar. Tem paciente que vai com índice cardíaco mais baixo, ajustar o tempo de enchimento capilar, lavar o lactato, voltar a urinar. Então, esse é o índice cardíaco ideal para aquele paciente. A gente nem fala de índice de débito cardíaco. Quando a gente vai olhar no livro, até a gente tem, entre aspas, uma normalização ali, 3,5, 4,5, 5,5, mas realmente acho que esse comentário do senhor foi bem importante para a gente já deixar bem fundamentado, extrapolar para todas as ferramentas de monitorização de débito cardíaco, alguma ferramenta de monitorização hemodinâmica, de que o endpoint está no paciente, então não na monitorização. Valeu. Tá bom? Então, um abraço. Obrigado. Boa semana a todos e até a semana que vem. Tchau.